Essa situação é considerada dramática pelas autoridades. Dá uma olhada no VT. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a situação atual do país é considerada dramática e grave. Cerca de 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Já outros 655 estão em situação de alerta e 928 em situação satisfatória. Tanto a dengue quanto a chikungunya e a zika são transmitidas pelo Aedes aegypti e a melhor maneira de combatê-las ainda é evitar a proliferação do mosquito. Não deixar água parada em vasos e recipientes, limpar e cobrir de maneira adequada caixas d'água, tratar a água das piscinas em uso e esvaziar as que não estão sendo utilizadas, não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechadas, são algumas das atitudes que podem ajudar a eliminar o mosquito e a sua ameaça à população. E é sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti que vamos falar agora aqui no nosso Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Renato Kifuri, que é infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, assim que fala? SBIM. SBIM, ok. Bem-vindo mais uma vez ao Obrigado, Revista. Regina, é um prazer estar aqui com você, conversando com seus telespectadores. A gente agradece a presença, mesmo porque está em um assunto que a gente precisa bater na tecla. Por mim, eu falaria sobre esse assunto pelo menos uma vez por semana, porque eu acho que nunca é demais. Afinal de contas, a situação, as autoridades já reconheceram que é dramática. Na sua visão, ela pode ser ainda mais dramática do que está acontecendo hoje? A situação ainda pode ficar pior? Hoje essa associação que nós estamos vendo entre esses vírus tão comumente transmitidos pelo Aedes, né? Que na verdade o mosquito aí que a gente descobriu que transmitia a febre amarela, ele não transmite só a febre amarela. Ele transmite a dengue, ele transmite a chikungunya, transmite o zika vírus e a gente tem hoje uma população de mosquitos muito grande. Quer dizer, um ambiente muito favorável para a disseminação de todas essas doenças, né? E o que é muito preocupante é a gente ouvir falar em 3 doenças que são doenças graves e que estão tendo consequências muito graves para muitas pessoas, a dengue no caso chegando até a matar, no caso do zika, esses casos alarmantes de microcefalia pelo país, mas também com já algumas situações acontecendo em localidades muito remotas, imagino eu, da febre amarela voltando, que está erradicada já há muitas décadas aqui no Brasil. A gente pode realmente ficar ainda mais preocupado com a atuação desse mosquito? A febre amarela ainda é uma doença bastante controlada. Nós erradicamos o que nós chamamos de febre amarela urbana, ou seja, a transmissão do vírus nas cidades. Existe a febre amarela no macaco, nas selvas, nessas regiões, por isso ainda a recomendação da vacinação. Então a febre amarela para a gente ainda é um problema bastante controlado. A dengue traz um problema enorme, nos últimos anos vem crescendo demais o número de casos. Este ano no Brasil, 2015, 1,5 milhão de pessoas com quadro de dengue. Que loucura, e muita mortes, gente, né? E esse 1,5 milhão é a ponta de um iceberg, né, de uma pirâmide. Provavelmente nós temos muito mais casos leves, casos que não procuraram médico, que não se confirmaram. Então nós temos uma circulação muito grande da dengue, com casos graves, com muitos óbitos neste ano. Então a dengue até então era uma doença que mais preocupava. Zika vírus, chikungunya, que também eram vírus, que também são vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, nós esperávamos quadros mais leves. Por mais preocupante, por mais alarmante que sejam a disseminação desses vírus, né, o Zika e o chikungunya, não eram doenças que matavam, não eram doenças associadas a grandes problemas. O que nós estamos vivenciando agora com o Zika vírus é uma enorme surpresa em termos de saúde pública. Nunca havia se descrito associações com malformações de feto, microcefalia, danos cerebrais. Então isso trouxe para uma doença que até então a gente imaginava que não traria grandes problemas, uma preocupação realmente, como você disse, alarmante. Nós temos mais de 1.200 casos suspeitos de microcefalia, só no Nordeste, onde a epidemia de Zika vírus foi mais forte este ano. Se essa epidemia de Zika vírus se espalha pelo país, nós vamos ter uma densidade populacional como São Paulo, por exemplo, um problema, uma geração talvez aí de bebês com problemas muito importante. Isso é um tamanho dano não só para a saúde individual dessas crianças, mas para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que me preocupa muito, eu já vi várias entrevistas de outros colegas seus, infectologistas também, dizendo que
as autoridades ainda estão no escuro com relação ao Zika vírus, que muito pouco se sabe como essa questão da microcefalia é uma condição nova, pouco se sabe também sobre a associação desses 3 vírus dentro do mesmo vetor e se ele existe a possibilidade de passar as 3 doenças ao mesmo tempo e se elas forem passadas, o que pode acontecer no organismo? A gente não tem muita informação realmente, você tem toda a razão, nós estamos vivenciando ainda um quarto escuro em relação ao Zika vírus. Os poucos casos que já houveram de epidemias na Polinésia, na África, no Sudeste Asiático, acometeram poucas pessoas, acometeram 10 mil, 7 mil, 5 mil pessoas, 15 mil, quer dizer, poucos casos da síndrome e às vezes quando você relaciona efeitos colaterais ou consequências dessas doenças que não são tão comuns, em poucos casos você não enxerga, acontece uma malformação para cada 1.000 infectados. Então você tem lá 2.000 infectados, você vai ver 1, 2, a gente nem associa. Você não associa aquele defeito ou aquela consequência à infecção. Quando você tem muita gente acometendo, você consegue muitas vezes relacionar o que está acontecendo na epidemia do Zika vírus com outros desfechos como a microcefalia. Então, nós não conhecemos o tamanho do problema, não conhecemos ainda o que papel tem essa co-infecção, né? Por exemplo, o indivíduo que já teve dengue e desenvolve um Zika vírus, será que ele tem mais chance de desenvolver formas graves? Quem desenvolveu o Zika uma vez, será que fica imune, não pega mais? A gente não sabe nada disso. Não sabe nada ainda. A doença concomitante parece que não é descrita ainda. Não temos casos de alguém que esteve ao mesmo tempo Zika, dengue, chikungunya. Porque a gente consegue imaginar o estrago que faria no organismo se uma doença já derruba a pessoa, Mas talvez indivíduos que já tiveram dengue no passado, quando se infectam com uma outra doença, podem ter desfechos diferentes, desenvolver doenças de alguma forma de gravidade diferente. Então nós precisamos entender um pouco desse mecanismo imunológico do Zika vírus. Isso também está um mistério na cabeça da maioria da população, imagino eu. Afinal de contas, a gente tem sintomas muito parecidos e que acabam se confundindo entre si. Verdade. A gente não tem noção se realmente a pessoa está num quadro de dengue, de chikungunya ou de Zika. Vamos falar a respeito dos sintomas. Como é que a gente consegue perceber as diferenças fundamentais entre as doenças? Eles são vírus muito parecidos. Eles são todos de uma mesma família, né, que a gente chama de arbovírus. São vírus que estão mais ou menos na mesma família e dão quadros muito semelhantes. Febre, um vermelhão no corpo, às vezes dores articulares, dor de cabeça, mal-estar, dores musculares, conjuntivite. Alguns desses vírus a gente consegue ter uma pista de qual está infectando o indivíduo pela característica mais comum dele. Zika vírus costuma dar mais conjuntivite, manchas na pele. Chikungunya, mais as dores articulares. Aliás, chikungunya quer dizer aquele que se dobra. Tamanha dor que o indivíduo tem, a pessoa fica curvada de dor. Então, essa quer dizer, o chikungunya, essa é a tradução. O nome é bem esquisito, né? Está explicado, então, gente. Tem a ver com o sintoma que causa. Então, a gente tem, de acordo com a apresentação clínica, dos sintomas que o indivíduo tem, uma pista de se aquilo parece mais um quadro de Zika, ou de chikungunya, ou de dengue, ou mesmo de febre amarela. Mas como são doenças febris todas, né? E muitas vezes de mal-estar, muitas vezes não é fácil você diferenciar clinicamente quem está com uma doença e quem está com outra, né? O que acontece muitas vezes num quadro epidêmico como esse que a gente está vivendo agora, e como a gente viveu, né, no começo do ano, no ano passado, com relação à dengue, é que as pessoas entram num clima de pânico muito grande, né? E eu acho que até justifica, porque vem notícia de todo lado, inclusive através da internet, através das redes sociais. As pessoas começam a postar mensagens faladas, dizendo que acabou de sair de uma reunião da Fiocruz, sei lá o quê, de uma reunião de uma sociedade de médicos, sei lá de onde, dizendo que o negócio é muito mais feio do que estão falando na mídia, na verdade. O que a gente pode falar a respeito disso, principalmente para as grávidas, porque é um momento tão delicado, tão da vida dessa mulher, que muitas delas estão entrando em desespero, passando muito mais repelente do que precisa, indo para outros estados para gestar os seus filhos. Justifica esse cuidado excessivo realmente pelo tamanho da epidemia? Essas mensagens são verdadeiras? Como é que a gente pode interpretar isso, doutor? Você tocou num ponto fundamental que é a questão dos mitos e principalmente dos boatos, da boataria que anda passando por aí na internet, nas redes sociais. Em relação a dizendo que as vacinas que a grávida toma estão fazendo as microcefalias acontecerem, ou que indivíduos que estão expostos à dengue não podem tomar tal medicamento ou não podem engravidar. Então precisa tomar muito cuidado com essas informações realmente, que muitas vezes são passadas de maneira errônea e causam mais pânico do que orientação adequada para a população. Existe sim um cuidado com a gravidez. A gente ainda não conhece exatamente
que momento da gravidez o indivíduo, a gestante que tiver uma infecção pelo Zika vírus, pode levar essa malformação. Tudo indica que é o começo... Se suspeita que no primeiro trimestre, nos 4 primeiros meses. Porque é ali que se formam os vasos sanguíneos, ali que forma o cérebro da criança. Tá. Então, o começo da gestação realmente é mais perigoso. Neste momento onde você tem, principalmente no Nordeste, mas todo o potencial do resto do país de também ter Zika vírus, a orientação do Ministério da Saúde, e eu também acho prudente, é que, se possível, a gente adiar uma gestação. Você engravidar hoje, numa região onde está tendo muitos casos de Zika vírus, você está correndo um risco. Então, você acha prudente dizer para as grávidas hoje, esperem um pouquinho para a gente, pelo menos, a gente conhecer ter algumas melhor, respostas. ter uma melhor associação, como prevenir melhor. Agora, engravidou, não precisa ficar desesperada. Não é todo mundo que engravida que vai ter Zika vírus e não é todo mundo que tem o Zika vírus que vai ter um neném com alguma malformação. Use repelente, elimine criadouros, né? Isso é importantíssimo, porque hoje a única medida realmente efetiva que nós temos para coibir essas infecções todas é não ter mosquitos. Né? A gente controlar o vetor. O Aedes aegypti é um mosquito que vive naquelas águas limpas, naquelas águas paradas. Então, esses criadouros, a água parada, os baldes, as caixas d'água, os vasos... Até água com matéria orgânica, o mosquito está começando a gostar agora, já nem tão limpa assim, Então, a gente precisa... É a única arma que nós temos hoje, é o combate ao mosquito, combate ao vetor. Isso cada um pode fazer na sua casa, Isso no seu espaço, não é uma ação que o governo deve fazer sozinho. O governo não combate o mosquito, depende de todos nós, né? Então, bom, como as pessoas em casa que estão assistindo agora, de repente, podem estar sentindo alguma coisa, afinal de contas a gente está falando de uma epidemia, né? De repente tem alguém começando com algum sintoma, uma febrinha, pode ficar um pouco assustado, vai lá e já procura um hospital. Eu já vi reclamações de pessoas que vão até o hospital, o médico até chega a comentar, olha, tem uma suspeita de dengue aqui, manda a pessoa para casa, descansar, não tomar o remédio com ácido acetil salicílico, né? Tomar bastante líquido. Tomar bastante líquido, se hidratar, etc. E a pessoa voltar para casa meio brava, poxa, ele não fez nada, está com suspeita de dengue e me manda para casa. É a conduta correta, as pessoas têm que ficar tranquilas porque existe uma janela, um tempo em que precisa esperar para saber se realmente é dengue? Exatamente. Ou tem algum remédio que precisa ser tomado emergencialmente? Nesses quadros suspeitos, né, seja de dengue ou de Zika vírus, para dengue ainda a gente tem já muito bem acessível a toda a população e a todo o país a sorologia, ou seja, o exame de sangue que comprova se aquilo é dengue ou não. Mas tem que esperar um pouquinho para fazer, Depois de 6 dias de doença que ele vai aparecer positivo ou não. Não adianta fazer logo no começo do quadro, você tem toda a razão. Mas para chikungunya, para Zika vírus, ainda esses testes não estão bem definidos, eles estão sendo ainda padronizados, não estão disponíveis a todos, então muitas vezes a gente fica ainda só na suspeita clínica dessas outras doenças. Você falou exatamente o que deve ser feito. O indivíduo que procura com suspeita de dengue deve ser orientado para hidratação, uso de antitérmicos, que remédios podem e não devem ser usados, e para os sinais de alarme. Se tiver vômitos frequentes, se tiver manchas vermelhas no corpo, se tiver sangramentos, sinais de dor de abdominais muito intensos, são sinais que a gente chama de sinais de alarme da dengue. Então, eles devem ser orientados com tudo isso que você falou, mas para a orientação de, se aparecer esses sintomas, esses sinais de alarme, voltar ao serviço de saúde para ser melhor avaliado. Tá certo. Então, é a prevenção dos quadros graves que a gente deve fazer, né? Bom, dessa conversa toda, os esclarecimentos são importantíssimos, mas o principal nesse momento, como você muito bem pontuou, é cada um cuidar do seu cantinho, cada um cuidar do seu quintal, por mais que seja um apartamento. Assisti uma reportagem essa semana, alarmante também, todo mundo tem uma geladeira em casa. O mosquito encontrou naquela bandejinha que fica embaixo do motor, que fica aquecida a água ali embaixo, não é uma água fria, é uma água mais aquecida, porque está perto do motor, é uma água do degelo dessa geladeira. Nessa água pode ter casa, né? o mosquito se reproduzindo naquele local. Então, olha o perigo. Então, a gente tem realmente que ficar atento a todas as situações possíveis. E lembrar que a gente não tem ainda vacina para nenhuma dessas doenças. A vacina de dengue, estamos aí à porta de umas vacinas, de um licenciamento de uma vacina de dengue. Estamos assim, ó. Provavelmente no começo do ano a gente já conta com uma vacina disponível para dengue, mas enquanto não existir vacinas, a prevenção ainda é o controle. Tá certo. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, doutor Renato Kifuri, que é infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM. SBIM, tá certo. Mesmo. Vou deixar também o contato, que é o site www.sbim, com S mudo, tá? SBIM e M no final.org.br. Sociedade Brasileira de Imunizações, sbim.org.br. Obrigada, viu, pelas informações. Um prazer. Até a próxima. Até. Gente, precisamos mesmo ficar com os 2 olhos enormes e abertos para esse problema e tomando conta, claro, do nosso cantinho, cada um fazendo a sua parte, a gente acaba com esse mosquito.